Eu ia mandar pintar uma faixa aqui. Intervenção militar já, mas não é não. É intervenção divina já. Isso aí, O não. que acontece? Somo com vocês, realmente é muito bacana e é o caminho, né? Afinal de contas, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós só temos criado por esse caminho. Agora, como substancializar a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a terra, né? É exatamente essa situação. Nós fomos levantados como esses despenseiros da glória de Cristo, tá? E temos que agir como tal. E é importante que o mundo nos reconheça como ministros de Cristo. Temos que agir como tais, tá? Despenseiros dos mistérios de Cristo. Temos que agir como tais, né? Essa é a nossa busca, essa é a nossa fidelidade. Essa é a justiça que nós temos clamado, né? Se vai ser pelos militares, se não vai ser, não interessa. Interessa que vai ser. Esse é o ponto-chave. A gente tem que ministrar, né, esse exercício de fé, primeiramente conosco, individualmente, depois com esse discernimento do corpo de Cristo, né, e a unidade da fé no corpo de Cristo. Aí, com certeza, aquilo que é a perfeita vontade de Cristo Jesus vai se substancializar, tá? A gente tem visto aí, né, esse ministério de impiedade, que a gente custou também para discernir, né, esse ministério. E eu falo por mim, né, achava que eu tinha o discernimento pleno das coisas, né, há alguns anos atrás, e eu vi agora que não, que eu também estava envolvido, né, nessa dispensação de infidelidade, tá? Mas o Papai do Céu tem sido muito generoso com cada um de nós, individualmente, mas tem sido muito mais generoso conosco, né? Quando a gente discerne a participação do corpo de Cristo multimembrado. Está sendo uma revelação muito propícia para o momento e é motivo de muita alegria, né? Você discernir que Cristo realmente está nos usando. Por quê? Porque, como o pessoal falou aí hoje, eis-nos aqui, né? Faça em nós um instrumento da tua perfeita vontade. A gente tem falado isso aí claramente nesses últimos anos, né? E nesses últimos dias tem culminado com realmente essa situação. A gente tem visto, né, os irmãos e as irmãs aí de uma maneira muito mais com muito mais alegria. Por quê? Porque primeiramente, né, nós temos que nos reconhecer como esses ministros. Agora, reconhecimento somente, né, não basta. Nós temos que ver o exercício, né? Hoje eu tive mais uma experiência aqui, não sei se o Paulo percebeu aqui em Varginha, os rumores de chuva, né? Que estava a tarde inteirinha, ficou barulho de chuva, de nuvem trombando com nuvem e tudo mais. Eu tenho certeza de uma coisa, né? Aqui em minha casa, a Regiane e eu estávamos declarando que choveria com tranquilidade, tá? E foi só chegando as nuvens aqui, o céu ficou bem preto e engraçado, né? Tinha Aqui em casa estava com sol. Não sei se na casa do Paulo estava, mas aqui em casa estava com sol, né? Aí eu olhava para o outro lado também, tinha nuvem do outro lado. Então parece que tinha um buraco aqui em cima de Varginha. Não vou trazer a sardinha só para o meu lado, não. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que tinha outros homens e outras mulheres de Cristo Jesus orando também. E evidentemente que a gente tem visto a manifestação da autoridade de Cristo. Porque esses espíritos elementais já nos reconhecem como ministros de Cristo, né? Eu tenho, como diz, cutucado, né, o corpo multimembrado, né, para ter experiências, entende? Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu não perco a oportunidade. Porque é importante, né? Depois que você declara uma palavra, que aquilo se estabeleça.
E quando vê, né, já parou a barulhada, né, eu estava meio com dor no corpo lá, fui dormir um pouco. Não choveu, aqui em casa pelo menos, não choveu, tranquilo, sem problema nenhum. Os ventos amainaram, que estava bastante vento. Agora, o que é isso? O Ronaldo é importante? Não. É importante que você se reconheça como esse ministério de autoridade. Tá certo? É importante que os principados e potestades reconheçam você como ministro de Cristo Jesus. E outra coisa, e é importante para você ver que eles se submetem à autoridade de Cristo que está em você. Tá? E eu quero chamá-los mais à atenção ainda. Não é uma questão de exercício individual. É o exercício do corpo de Cristo multimembrado. Entende? Então, eu tenho falado não por Ronaldo que se submete a Cristo. Eu tenho falado pelo Ronaldo que sabe reconhecer e tem o discernimento do corpo de Cristo. E sabe claramente qual é a intensidade da autoridade de Cristo sobre esse corpo multimembrado. Então é por Cristo, em Cristo, com Cristo, que nós estamos declarando essa palavra. E mais do que nunca, né, esse discernimento do corpo. Essa é a nossa força, essa é a nossa fortaleza. Percebe? Você não está sozinho. Eu também não estou sozinho, né? O nosso livro, né, irmã Lourdinha, é nosso. Não é só da senhora. Porque, afinal de contas, é a vida da senhora no corpo de Cristo multimembrado. Então, é o nosso livro. Né? O corpo de Cristo, né, na senhora, está gerando esse livro. Então, é uma bênção essa situação. Prevalece, de novo, a honra e a glória a quem? A Cristo Jesus. Esse é o fundamento pelo qual nós estamos aqui estabelecidos, né? Mistério que estava oculto, que foi revelado para os gentios, para os cachorrinhos, nós, né? Cristo nos cachorrinhos, a esperança de glorificação. Caramba, já não é nem mais esperança, né? Afinal de contas, nós estamos vendo, né, a glória de Cristo manifesta em nós. Estou sendo ousado? Penso que não. É somente uma conclusão, um discernimento claro do que está acontecendo. Cristo, de fato, está se manifestando em nós. Então já não é mais o Anselmo que vive, né? É uma nova criatura. É em Cristo Jesus que vive no lugar do Anselmo, né? O Anselmo foi abduzido. Tem um extraterrestre no Anselmo. Pairou sobre ele e faz morada nele. Então, o Anselmo já não pertence a esse mundo mais. Ele é nova criatura em Cristo Jesus. Olha que coisa bacana, né? Eu vou falar lá para o History Channel fazer uma pesquisa acerca desses novos ETs que estão se manifestando sobre a face da Terra. Existe um novo ser humano, que não é o ser humano Homo sapiens, que nem eles falam. Percebe? Existe na Terra hoje uma manifestação de ETs. Somos extraterrestres, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos mais a esse sistema de coisas. Consequentemente, né, esse discernimento de sermos novas criaturas em Cristo Jesus tem que estar muito patente em nós. Tá? E temos que estar funcionando como tais. Né? Eu lembro das intercessões de Jesus Cristo, né, quando ele estava aqui em carne, a respeito da gente. São coisas tremendas. Né? Ele nos ensinando a orar, ele nos ensinando a ter uma comunhão íntima com o Pai. E ele ainda não tinha resolvido, né, a situação dele, e já era forte, né, a manifestação. E o que acontece? A transferência de poder dele aconteceu, mas foi limitado a algumas pessoas. Após a morte e ressurreição dele, isso foi exponencialmente distribuído. E todo aquele que nele crê, né, ele virá
ele mais o pai dele, que é El Elyon, e fará morada. Basta somente crer e se abrir para ele. E é o que nós estamos fazendo nesses anos todos. Nós estamos crendo exatamente no que é essa manifestação da plenitude de Cristo dentro de cada um de nós. Tá? E lembrando, multiplicado quando a gente discerne o corpo de Cristo. Né? Então, isso é extremamente forte. Tá? E é muito interessante, né, que agora nós estamos até pegando todo o ministério de impiedade e pelo desprezo ao mal, né, estamos usando as energias desse ministério de impiedade a nosso favor. Cara, eu estou amando os ministros do STF. Cara, eles estão... Rapaz, que coisa tremenda. O impulso que eles estão dando em nossas vidas, pessoal, é intenso. Entendeu? Por quê? O ministério de impiedade que eles exercitam é muito intenso. Tá? E quando a gente consegue discernir que Cristo é em nós, né? Como está escrito, a escuridão para El Elyon é luz, percebe? E nós estamos enxergando também que os problemas em nossas vidas são bênçãos, desde que você esteja apto ou maduro ou determinado para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Né? E eu tenho visto claramente uma mudança forte no nosso meio. E tudo isso é para a honra e glória de Cristo Jesus. Eu cheguei pela metade da reunião aí, né? Não sei se eu estou sintonizado com o espírito da reunião. Penso eu que sim, tá? Sim ou não? Sim. E é vibrante a gente saber que aquilo que é problema para a maioria dos seres humanos normais, para nós é motivo de regozijo. Quanto mais esse ministério de impiedade tenta impor sobre nós alguma coisa por força e por violência, quanto mais eu estou amando esses caras, porque eles estão me empurrando para Cristo. Cristo me puxa para ele e o STF me empurra para Cristo. Olha que coisa boa, entendeu? E é tremendo, porque a força deles está me impulsionando cada vez mais. Então, eu não estou nem declarando mais, né, que eles se revelem. Eles estão se revelando. E a revelação deles, como eu falei, pelo desprezo, me impulsiona para Cristo. Entende? E aquilo que é a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra está acontecendo, gente. Não vai acontecer ainda, não. Já está acontecendo. E o importante é que ele elegeu, né, várias pessoas, e nesse meio dessas pessoas estamos nós. Somos eleitos para sermos esses despenseiros dos mistérios de Cristo. Cada um de vocês tem essa consciência viva. Você foi levantado como despenseiro dos mistérios de Cristo. Percebe? Então, evidentemente que a chuva vai te obedecer. Evidentemente que as coisas vão acontecer, entendeu? E só quero lembrá-los, tá? Pessoal, pratique. Pratique nas pequenas coisas. Hoje, para mim, falar com a chuva para poder não chover, né? O Anselmo falou também aí, né? E acontece. Eu aprendi que eu tenho que ser específico nas minhas orações, né? O Anselmo também falou isso aí. E realmente é dessa forma, né? Aqui em casa estava com sol, né? E eu olhei para os 4 cantos aqui do meu entorno aqui, estava com o céu extremamente escuro, né? E vários detalhes, preto, né? E relâmpago, e trovão, e isso, aquilo, outro, tal, e chegava barulho, 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 barulho. Quando vê, foi só declarar, né? E eu vi claramente uma obediência. De novo, o Ronaldo é bom? Não, o Ronaldo não é bom. Agora, Cristo Jesus no Ronaldo, esse caboclo é bom, entendeu?
Então, essa consciência, né? Eu sou um extraterrestre. Eu não pertenço a esse sistema de coisas mundanas. E mais, eu sou Senhor sobre esse sistema mundano. Tá certo? E mais, a honra e a glória não me pertencem. Ela pertence a Cristo Jesus. Só que está escrito lá que os inimigos de Cristo Jesus serão colocados aos pés de Cristo. Percebe? Serão, é porque outras entidades ou outros seres pegaram os inimigos de Cristo e colocaram os inimigos debaixo do pé de Cristo, não é isso? Não foi uma ordenança da boca de Cristo por Cristo. É a ordenança da boca de Cristo nos seus profetas, nas suas profetisas, nesse corpo multimembrado. É esse corpo que está fazendo as coisas acontecerem, tá certo? Evidentemente que esse ministério de impiedade não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque Cristo Jesus em nós está fazendo a obra. Cristo Jesus em nós. Percebe? Então, receba com muito amor, né, esse fluxo da natureza de Cristo em você. Seja exatamente, né, tenha um discernimento claro de quem você é em Cristo Jesus. Como eu falei, mas eu acho que não funciona para mim. Pode funcionar para você, Ronaldo, que afinal de contas, nossa, você é um homem de fé, não sei o quê. Gente, eu sou humano, eu sou do mesmo jeito que você. Sou pecador também do mesmo jeito que você, às vezes você se acha. Tá certo? Agora, uma coisa é certa. Eu reconheço e reconheço também que sou carente de Cristo. Mas isso foi lá atrás, entendeu? Porque a carência que eu coloquei diante de Cristo está sendo ricamente suprida. Ele se manifesta. Ele veio fazer morada em mim. Cada dia que passa, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Percebe? Então, essa declaração eu tenho feito constantemente na minha vida. E eu, como diz, admoesto-vos, para que vocês também pratiquem intensamente, que eu sei que vocês têm praticado, tá certo? Mas pratiquem intensamente na onde? No discernimento do corpo de Cristo. Ali, a ordenança da bênção de Cristo é extremamente multiplicada. Percebe? Isso é que tem nos feito diferentes do mundo. E nós podemos dizer bem claro, somos hoje ETs, extraterrestres. Nós não pertencemos mais a esse sistema de coisas. Amém? Amém. 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 Quanto ao extraterrestre, interessante a palavra do Barroso, né? Vocês ouviram, que falou que não adianta apelar para as Forças Armadas nem para extraterrestre, né? Exatamente para quem está apelando. Então, ele acha que não precisa, que não adianta, mas adianta, né? Também tem muito extraterrestre aqui que vai fazer diferença e eles não estão enxergando. Então, se ele acha que não adianta, ele está muito enganado, né? Então, tem muito extraterrestre que, através de Cristo, vai operar e eles vão se surpreender. Eles vão se surpreender, com certeza. Amém. Entrou-se na sintonia, Ronaldo, tanto que o que estávamos falando estava calcado exatamente nisso. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Amém. essas que a gente veio tratando, questões de fidelidade, e eis-me aqui, é exatamente isso, essas coisas que estão totalmente fora do que o sistema hoje apresenta. Então, é extra esse sistema terreno, por isso que extraterrestre. Porque a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. E eles não conhecem. Por isso que é estranho para eles, não sabem com quem estão lidando. E em Hebreus deixa bem claro, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, se nós estamos sendo, esse corpo multimembrado está sendo levantado para isso, eles
eles não sabem o que os espera, né? É uma força de amor e de bondade jamais vista. É uma realização dos feitos do Deus Altíssimo jamais visto. Amém. Eles criticam porque o passar do tempo eles ficam tentando apagar que houve um Deus que abriu o Mar Vermelho, que houve um Deus que livrou o seu ungido à boca dos leões, que livrou os seus ungidos da fornalha de fogo ardente. Eles não se lembram disso, porque fazem questão de não se lembrar. Mas eles nunca vão esquecer o Deus que há hoje, que é o mesmo de ontem e será o Deus de sempre, e que está levantando um corpo multimembrado, capaz, habilitado, em fidelidade, em verdade, em justiça, em amor, e vai mostrar para ele quem somos, estes terrestres. Vou fazer uma observação aqui. O Pedro 1, 3, 13, 16. Uma coisa que eu achei interessante nessa versão aqui. Fala assim, olha, 1 Pedro 3, 13 a 16. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém. Amém. Primeiro, verdade e justiça são a mesma coisa, né? Verdade é a justiça. A justiça é a verdade. Você está firmado na verdade. Você acredita. A verdade é a justiça. A justiça é a verdade, é justo. Né? E depois, ele manda santificar a Cristo. Quer dizer, seja fiel a Cristo, o qual você confessa. Você confessa a Ele. Ainda que eles venham fazer ameaça, alguém venha fazer ameaça, e pediram a razão, por que você tem essa esperança? Você simplesmente vai usar o que você tem, a fidelidade. Aí você vai dizer, por que você mantém a sua esperança em Cristo Jesus? Né? Porque é a fidelidade que está em jogo ali. A resposta é a fidelidade. Né? Então, é interessante que a gente observe essas coisas aí. Né? Seja fiel em tudo. Né? E hoje, use da verdade totalmente. Né? Use somente a verdade. Porque se usando a verdade é a justiça.